Tem momentos na nossa vida que temos necessidade de corrigir a nossa rota. A pessoa de quem eu vou falar agora, trazendo um relato bíblico, ele chamava-se Saulo. E Jesus transformou Saulo, o fariseu zeloso, alguém que tinha zelo pela lei mosaica, pela lei de Deus, portanto. Ele tinha zelo como fariseu. Era um ritualista, enfim, alguém que não aceitava nada que não fora explicado ou não fora relatado através da lei de Deus. Então, num determinado momento, ele teve um encontro com Jesus quando perseguia os cristãos. E esse encontro foi dramático. Foi um encontro onde ele viu um grande clarão, caiu ao chão e ficou cego. E ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde: quem é, Senhor? E Jesus, que estava falando com ele, disse: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Ele estava dizendo: Saulo, você não está perseguindo gente simplesmente. Você está perseguindo as minhas ovelhas. E as ovelhas que eu tenho me pertencem. O Pai deu-as para mim. Então, quando você as persegue, está perseguindo a mim mesmo. E o Senhor ali o instrui. Agora, já depois desse encontro glorioso que ele tem com o Senhor Jesus, o Senhor o instrui a ir procurar um crente, um cidadão transformado, e ele é conduzido até a casa desse cidadão, e lá, essa pessoa, mesmo temerosa, porque conhecia a fama de Saulo, essa pessoa ora por ele, e ele recobra a sua visão, mas agora já com a sua rota corrigida. Então, Jesus transformou Saulo, aquele fariseu zeloso, em Paulo, o apóstolo dos gentios, ou seja, daqueles, não só daqueles que eram da nação judaica, mas aqueles fora da nação judaica, porque Jesus veio para todas as nações. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, e ele amou tão forte que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Saulo, agora o novo Saulo, que é o Paulo dos gentios, o maior missionário relatado na Bíblia Sagrada, agora ele passa a pregar, a falar sobre Jesus Cristo. Paulo sabia o que era fazer uma correção na rota, portanto. E sua paixão em ver as pessoas reconciliadas com Deus lhe deu a disposição de tratar cada situação de forma específica. Então veja, para nós tratarmos cada situação de forma específica e sabermos como fazer isso, é necessário nós corrigirmos a nossa rota. Prestem atenção ao texto que vamos ler agora no capítulo 9 de primeira carta aos Coríntios, de Paulo aos Coríntios, apóstolo Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 19 até o 23. Diz assim a palavra de Deus: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns.
tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então veja bem, nesta passagem nós vemos aqui Saulo já transformado num Paulo, agora num apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele dizendo: eu sei agora como tratar de cada situação. Eu sei me fazer fraco para com os fracos, eu sei me fazer como se estivesse sob o regime da lei, para tratar com os que estão ainda sob o regime da lei. Ele estava falando aqui dos judeus religiosos, não é? E então, ele mostra para nós aqui uma lição nessa passagem de como é que devemos tratar de cada situação e o que é preciso fazer para tratar cada situação. Primeiramente, para tratar cada situação, precisa, é claro, ser transformado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E depois, nós começamos a caminhar de maneira diferente, numa nova rota, um novo caminho. Esse caminho chama-se Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É a nossa nova rota, Jesus. E quando nós estamos com Jesus, nós aprendemos a tratar as pessoas como elas são. E para fazer isso, e tratar cada situação, cada pessoa como ela é, e respeitá-la como ela é, até que Cristo faça a obra em sua vida, porque somos cooperadores, como foi Paulo, do Evangelho, é preciso abrir mão das nossas preferências pessoais. Quando ele diz aqui: sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Fazer-se escravo de todos não quer dizer se submeter a um jugo maligno, alguma coisa desse tipo. Mas ele está dizendo aqui na palavra, para nós que estamos aqui meditando, para você que está meditando comigo aí, ele está dizendo: eu deixei as minhas preferências pessoais, eu abri mão para poder ganhar o maior número de pessoas para Cristo. E outro momento aqui também, ele mostra para nós nessa passagem o respeito às necessidades de outras pessoas. Então o Senhor tira de nós todo o egoísmo, ou todo o egocentrismo, e passa a nos fazer a viver em família, como membros uns dos outros, membros esses que precisam trazer mais membros ainda para esse corpo chamado a Igreja do Senhor, o corpo de Cristo. E aqui ele mostra para nós o respeito às necessidades das pessoas, quando ele diz: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja debaixo da lei. Olha aqui, que passagem gloriosa, né? Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos. Ou seja, eu estou respeitando a necessidade do meu próximo para poder ganhar aqueles que precisam ser fortalecidos pelo Senhor, como eu fui um dia. Isso que Paulo está dizendo. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar algum. Então veja bem, por causa da salvação das pessoas, que é a missão nossa aqui nessa terra, levar a salvação através de Jesus Cristo, da sua mensagem e da nossa transformação de vida também, é que o Senhor nos ensina nesta nova rota a tratar de cada situação, abrindo mão das nossas preferências pessoais e respeitando a necessidade dos outros. Agora, por que eu devo tratar de cada situação? Por que nós devemos tratar cada situação? A palavra mostra para nós que nós devemos tratar cada situação a fim de sermos capacitados para realizar a missão para a qual nós fomos indicados. Fomos chamados para
evangelizar, para testemunhar. Jesus falou: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. E no versículo 22 ele mostra para nós: fiz-me tudo para com todos, com o fim de que por todos os modos salvar alguns. Quer dizer, isso é capacitação. Paulo, ele entendeu que tratar de cada situação, de cada necessidade, era a maneira que Deus o usaria para realizar a sua missão aqui na terra. E veja, que missão gloriosa. Além do testemunho que ele deu na sua época, até hoje nós falamos dos feitos de Paulo, transformado por Jesus. Outro indício que nós vemos na palavra de Deus aqui, através desses ensinos paulinos, é que tratar de cada situação, além de nós sermos capacitados a fazer a missão para a qual nós fomos chamados, nós passamos a ser co-participantes do Evangelho. Foi isso que Paulo falou. Eu estou me tornando agora um co-participante do Evangelho, um cooperador do Evangelho. No versículo 23 ele diz: tudo faço por causa do Evangelho. Que Evangelho significa boas novas, boas notícias dos céus para a salvação dos homens. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Ou seja, para que eu possa ser um instrumento na mão de Deus, eu preciso tratar de cada situação. E também preciso tratar de cada situação. Ele mostrou isso para nós não sermos reprovados, porque na finalização desse capítulo ele mostra para nós o que é a decepção de quem fala e de quem anda com Cristo, mas não tem o seu coração com ele. Ele diz assim, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão ou à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, ou seja, eu não venha a ser reprovado. Queridos que estão me ouvindo nesse dia, nesta mensagem, a palavra de Deus, ela mostra para nós como nós devemos proceder para podermos, além de ganhar outros, também servirmos como exemplo e sermos qualificados no final, ou seja, sermos um instrumento que Deus quer usar. E aqui em Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6, nós concluímos dessa maneira a palavra de hoje. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem, e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Esta última leitura foi feita na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma linguagem bem simples para entendimento da palavra de Deus. Bom, Paulo era um apaixonado por almas, por vidas. E para que nós corrijamos a nossa rota, é necessário que sejamos também apaixonados por vidas. Não só por aqueles que estão ao nosso redor, mas por todos que são especiais para Cristo. Então, para corrigir a rota, depende da paixão. Se somos apaixonados, se somos transformados e apaixonados pela palavra de Deus e somos extremamente submissos ao Senhor Jesus Cristo, nós vamos corrigir a nossa rota e vamos começar a tratar as pessoas como elas merecem, como pessoas que têm um valor inestimável para Deus. Meditem sobre isso e que Jesus lhe dê e nos dê graça para nós andarmos conforme a sua vontade. Deus te abençoe.